vocês, meus amores? Hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre maternidade, né? Vocês pedem muitas dicas e truques de como fazer o bebê dormir a noite inteira, como que o Henrique faz, como que tá o andamento do Henrique, como tá sendo o soninho dele hoje em dia. E eu vim contar tudo pra vocês aqui, ao todo são 10 dicas para fazer o bebê dormir a noite toda, e isso sim dá resultado. Mas, gente, eu quero deixar bem claro que isso depende de bebê pra bebê. Tem bebê que é mais agitado, tem bebê que é mais calmo. Então, assim, você tem que analisar, eu acho assim, a primeira dica é você analisar seu bebê e ver se essas regras vai cair de acordo com o perfil dele, porque não adianta nada falar e aí você praticar, mas você fala, meu, mas meu bebê no banho ele é agitado, pra que eu vou dar banho antes de dormir? Então você tem que analisar, tá? Mas comigo deu super certo e hoje, graças a Deus, eu posso assim afirmar que eu sou uma mãe muito mais descansada. O Henrique hoje em dia, depois que a gente trocou o leite do Henrique, ele tomava Nan 2 Supreme. Começou com Nan 1 Supreme, Nan 2 Supreme, agora Neslac. Vim dar aqui as minhas dicas pra vocês, são total 10 dicas pra você fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Já deixa aquele like bem gostoso pra mim nesse vídeo. E se inscreva no canal se você não é inscrita, tá? Só apertar o botãozinho inscrever-se pra você receber todos os meus vídeos em primeira mão. Além disso, me siga no Instagram pra acompanhar minha rotina, meu dia a dia com o Henrique, as minhas fotinhos. Me siga lá, é Babi Sabaga, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Então, bora lá comigo. Começou a dormir a noite inteira com 2 meses de idade. 2 meses. Eu falei, quê? Como assim? 3 meses ele dormia a noite inteira. 4 meses ele piorou, ele virou do avesso. Ele começou a acordar umas 4 vezes na madrugada. Principalmente foi a época, final do ano, que a gente viajou bastante, então alterou muito a rotina dele. É bom viajar por um lado, com certeza, porque a criança, ela explora muito o ambiente, é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de experiências pra elas, mas ao mesmo tempo em relação à rotina é ruim, porque ela acorda, não sabe onde tá, enfim. Isso é um ponto negativo, mas Henrique com 4 meses ele acordava demais. 5 meses também. 6 meses foi melhorando, 7º, 8º, hoje em dia com 1 ano, graças a Deus, ele é super bonzinho pra dormir e dorme bastante. E eu vim aqui passar as dicas, e a primeira dica que eu anotei aqui no meu caderninho é criar uma rotina, gente. Desde o comecinho, a gente criou uma rotina com o Henrique, desde que ele era recém-nascido. Então, rotina de tudo, de mamada, de dormida, de tudo. Óbvio que recém-nascido a gente não consegue criar aquela rotina perfeita, mas a gente consegue estipular os horários que ele vai pra cama. Então, eu dava a demanda livre demanda do peito, mas geralmente 6h30 a gente já tava do banho pra colocar ele na cama, porque ele era muito pequeno, então recém-nascido precisa dormir cedo, né? E aí, conforme ele foi crescendo, a gente foi mudando esses horários. Então, depois passamos pra 7h30, entra o horário de verão 8h30, aliás, 6h30, aí 7, 7h30, aí às 8, aí às 8h30. Hoje em dia ele tá querendo dormir um pouco mais tarde, então isso vai mudando, sabe? 6 meses é ótimo, porque a gente começa a introdução alimentar. 5, 6 meses a gente consegue com a introdução alimentar, então a gente cria mais uma rotina ainda, então em relação à frutinha, depois em relação ao almoço, depois em relação ao jantar. Tudo isso vai fazendo com que ele entenda e ele vá falando, não, realmente eu preciso dormir. Então, desde recém-nascido é ótimo você criar uma rotina de sono, você deixar ele dormir de dia com a luz acesa, com a janela aberta, para ele entender que é dia. É você ter barulho normalmente em casa, para ele entender realmente que é dia e para você falar, não, eu não posso colocar no escuro, porque senão ele vai entender que é noite e vai começar a trocar o dia pela noite. É muito comum recém-nascido começar a trocar o dia pela noite, tá, gente? Mas a gente consegue reverter isso. Então criar a rotina é fundamental porque ele não fica esperançoso de querer saber o que vai acontecer depois, e ele já sabe que depois do banho é cama, por exemplo. Então ele já vai assimilar isso. E vou já interferir aí na segunda dica, é sempre dar o banho antes de colocar ele na cama. Eu falo isso, gente, pra recém-nascidos e pra bebês antes de 1 ano, tá? Porque depois de 1 ano as coisas acredito que mudem. Já explico por quê. No começo, quando você dá o banho antes de ele dormir, ele relaxa. Então aquele momento que ele relaxa, aquela aguinha quentinha, ele já tava no útero da mãe, então tem toda aquela história, sabe? Aí você dá o TT, já coloca no berço, ele já fica muito mais relaxado. Com 1 ano, eu acredito que talvez mude, a criança ela começa a brincar mais no banho e fique mais agitada ainda. Então talvez você tenha que mudar esse banho pra tarde, entendeu? Pro final da tarde, antes do jantar, pra ele começar a brincar ali, e quando ele realmente estiver cansado, desgastado, você coloca na cama.
Porque muitas vezes, gente, aconteceu agora com o Henrique com 1 ano, que ele tá cansado, a gente vai dar o banho pra dar TT e colocar ele na cama, quando dá o banho, ativa ele, fica mais elétrico e não quer dormir. E sendo que ele já tava cansado, então pode ser que aconteça isso. Mas no começo, sim, é recomendável você dar o banho no recém-nascido antes de você colocar ele pra dormir, pra ele poder relaxar. A terceira dica é você preparar o ambiente do quarto do bebê. Então você deixar o ambiente calmo, você deixar o ambiente tranquilo, você limpar antes, deixar arejado o dia inteiro, mas você deixar o ambiente preparado, sabe? Se você quiser colocar uma musiquinha como o ruído branco, que é excelente pra criança poder dormir. O Henrique, ele dormiu com ruído branco, gente, até quase 1 ano de idade a gente deixava no quarto. Porque ele inibe o som externo e ele deixa concentrado ali no quarto. Então é ótimo você ter um ruído branco, como por exemplo mar, barulho de água, tudo isso é ruído branco que vai fazer lembrar ele o barulho que ele escutava no seu útero. Então pra recém-nascido isso é ótimo, mas aí durou até 1 ano do Henrique, então às vezes você deixar um sonzinho mais baixinho é ótimo, porque ele vai inibir totalmente o barulho externo, sabe? E é lógico, conforme ele vai crescendo você vai removendo, porque depois ele fica meio que viciado, e não é bom deixar ele viciado nisso. Então você preparar o ambiente com uma musiquinha, com apagar as luzes, deixar o ambiente calmo, tranquilo no quarto, já vai fazer uma baita diferença, tá? E já pulando pra quarta dica, é você deixar o ambiente calmo na sua casa, você apagar as luzes. O horário dele dormir, vamos supor que seja 7 da noite, então apague suas luzes, desligue a TV da sala, prenda as cachorras no quarto, deixa o ambiente tranquilo, se possível jante antes, para poder deixar o ambiente calmo, para ele entender que aquilo já é noite e que ele vai dormir e ele precisa dormir porque já é a noite. E, gente, a produção da melatonina, ela ocorre entre 8 da noite, mais ou menos. Então é um horário muito bom para você colocar o bebê até as 8 da noite na cama quando ele é pequeno. Pequeno não só recém-nascido, mas até uns 5, 6 meses. Na verdade o Henrique dormiu até 1 ano, até as 8h30 da noite. Depois, agora que ele tá começando a querer dormir mais tarde, mas a gente vai ver se a gente consegue dar uma cortada nisso. Por isso que eu falo, gente, é moldar o seu filho, é você tentar ver o que ele precisa melhorar. Então, o Henrique tá dormindo muito tarde, e aí ele acorda e tem banho antes de dormir. Às vezes a gente pode tentar cortar um pouco esse sono da tarde, não cortar, mas não deixar que ele durma 4 horas seguidas, sabe? Deixar que ele durma 2 horas e meia, que já vai ser o suficiente pra ele. Aí dar o banho, aí cansar, jantar, cansar, e aí pôr pra dormir. Porque eu acho que a criança não pode dormir muito tarde, tipo meia-noite, sabe? 11h30 eu acho muito tarde. E 8h30, até 9 horas, 9h30 eu acho um horário bom. Então é o horário da melatonina que ele já tá relaxando, já tá cansado, e isso vai vir com ele naturalmente, ele vai conseguir dormir. A outra dica, gente, é ter horários, tá? Então sempre você estipular horário pra dormir. Tem gente que fala, ai, quando meu bebê tiver sono ele dorme. Mas não, a gente tem que estimular isso. Por exemplo, o Henrique, vamos supor, 8h30 ele tem que dormir, 8 a gente vai dar o banho pra 8h30 ele dormir. Se ele não quiser dormir, a gente vai ficar no quarto, tentar ao máximo não sair do quarto, pra ele não entender que, eu posso, sabe? Não ligar a TV se ele pedir. Tentar ficar no quarto, deixar ele lá, relaxar e falar, não, agora é hora de dormir, Henrique, ou filho, enfim. E tentar fazer com que estipule esses horários sempre. É difícil? Por quê? Ao mesmo tempo que você tem que estipular o horário, é ótimo pra você, pra rotina, é ruim pra quando você vai querer sair pra jantar ou você tem um compromisso à noite. Porque quantas vezes a gente deixou de fazer muito, a gente deixou muito de jantar, gente, à noite, por causa do sono do Henrique. A gente ainda prioriza muito hoje. Porque é uma coisa que, por exemplo, tem alguma festa, vai agitar ele vai ficar com sono, vai ficar irritado, não vai entender muito bem. Então a gente, sábado à noite, minha filha, sexta e sábado à noite, minha filha, a gente tava aqui dentro de casa dormindo, 8h30 da noite, a gente tava dormindo, nossa, no quarto. Então eu acho que são fases da vida. Você fala, mas eu não vou curtir, mas isso aqui. Mas são fases, uma hora passa, sabe? Uma hora ele vai estar com 3, 4 anos de idade, ele vai querer dormir um pouco mais tarde, senão isso passa. Então tenta priorizar o soninho dele e estipular horários. Então ele acordou, olha, meio-dia ele vai almoçar, às 3 da tarde ele vai tomar um TT pra dormir, às 6 da tarde ele vai jantar, às 8 da noite ele vai tomar banho, 8h30 ele vai dormir. Então tenta estipular os horarinhos que dá super. Outra dica, gente, eu falo que é fundamental porque assim, é observar o choro. Tem muitas mães que acham que a criança chora, já tem que colocar
a mamadeira ou dar o peito, não é assim. Henrique no começo ele chorava, vamos supor, eu colocava ele pra dormir, depois de 1h30 ele chorava. Não é que ele tava com fome, mas às vezes ele queria chupeta, entendeu? Ou o bebê que não chupa chupeta, quer um carinho, quer um aconchego, quer a mamãe tá aqui, filho, fica tranquilo. Quer um colinho às vezes, é errado, né? Você tirar do berço e fazer a naninha, por um lado. Mas às vezes é necessário, você tem que analisar muito seu filho, foi o que eu falo. Então o Henrique, por exemplo, acordava, a gente pegava, colocava a chupetinha e ele voltava a dormir. Então às vezes não era um choro de fome, às vezes era um choro de aconchego, de eu quero minha chupeta, sabe? O recém-nascido, gente, é um caso à parte, porque ele precisa mamar, entendeu? Enfim, de 1, 2, 3 horas. Isso de acordo com o que você acredita. Eu dei livre demanda, então o Henrique mamava às vezes de 1h30 a 1h30. Mas conforme ele vai crescendo, isso vai mudando. Aí você começa a perceber que o leite que você deu não é pra ter fome depois de 1 hora. Então começa a observar o choro do bebê, o que ele quer, sabe? Bom, eu vou passar uma dica pra vocês que não serviu com a gente, mas tá meio que servindo agora, tentar o bebê dormir sozinho, colocar no berço quando ele estiver acordado ainda. Então, dê o tetezinho pra ele e já coloca ele no berço, porque ele vai começar a acostumar a dormir sozinho e isso vai ser muito mais fácil no futuro pra você. Mas com o Henrique não foi assim, tá? Então nem sempre as dicas que eu passo serviram pro Henrique, foi o que eu falo, você tem que analisar o seu filho. Mas com o Henrique, às vezes a gente tinha que ninar ele no colo e a gente nunca colocava ele no berço acordado, sempre capotado, sabe? E hoje ele já começa meio uma vez da tarde ele dormiu sozinho. Eu deixei ele no berço com a naninha e tal, ele já pegou e dormiu. Foi uma vez só que aconteceu isso, tá? Mas aconteceu. Hoje em dia o que ele faz? Fica assim. Ele canta só pra ele, então se eu colocar no berço eu acho que ele vai dormir, sabe? É aquela coisa, fica meio expectativa, e aí, o que vai acontecer? Mas ele fica a gente fica aqui paradinho, coloca no berço, ele dorme e fica o dele. Tanto é que pra acordar hoje em dia ele já não chora, ele fica só no um momento de espreguiçar, sabe? Tentar não estimular o bebê na hora de dormir, antes de dormir. Então, dá uma meia horinha ali, acalma o ambiente, foi o que eu falei pra você, acalma o ambiente, não começa a estimular ele com brincadeira, com um brinquedo, porque ele vai agitar e ele não vai querer dormir, ele vai querer ficar brincando. Então já começa a deixar um ambiente calmo, tranquilo, sem brinquedo, pega ele no colo, vê um desenho, passeia com ele pela casa, sabe? Pra ele poder começar a relaxar e entender que já é a hora dele dormir. Outra dica que eu falo pra vocês é que, assim, não serviu com o Henrique porque eu não precisei, mas uma dica é você tentar fazer uma massagem no seu bebê. Então uma massagem relaxante na hora do banho. Com o recém-nascido eu fazia às vezes no pezinho, sabe? Mas depois não vai adiantando muito que ele vai querendo brincar no banho, mas às vezes você fazendo uma massagem relaxante, isso vai fazer com que relaxe, sabe? Hoje em dia, às vezes, por exemplo, o Henrique tá com sono, eu vou secar a cabeça dele, eu coloco ele aqui no meu peito e seco a cabeça, assim, ele vai fechando o olhinho, sabe? Isso já é um tipo de carinho, uma massagem. Então facilita bastante na hora de ele conseguir dormir também. E a última dica, gente, que isso, assim, pra mim resolveu demais, é apagar a luz toda. Que dorme no berço dele, sozinho, no quarto dele, desde que ele tinha 6 dias de vida. Então, isso, né, são dicas pra bebê que dorme no quarto sozinho, porque óbvio, você vai dormir com o bebê na cama, não é assim que funciona. Gente, eu não sou a favor, é que você tem que ver se você é a favor ou não, mas eu não sou a favor muito de deixar abajurzinho, sabe, porque ele vai acostumar com isso no futuro e pode ser que ele tenha medo do escuro no futuro, sabe? Então é melhor você já apagar a luz quando ele tem 6 dias de vida, que não vai acontecer nada, vai estar tudo sob controle. Deixa uma bala eletrônica, vai verificando, vai vendo, enfim. E assim, tem tudo isso, a questão do berço também, de você não deixar almofada, pra ele não sufocar, você deixar livre. Então tem tudo isso pra você ter uma noite de sono tranquila quando ele vai ser nascido. Mas apaga a luz do quarto do bebê, gente, é muito melhor. Então, toda vez que eu dou TT, quando eu vou dar o TT pro Henrique, já apago a luz, tudo apagadinho, dou no escuro e já coloco no berço. Isso funciona super porque ele vai relaxando. Se tem luz, ele vai começando a observar o ursinho lá em cima, o papel de parede, o berço, não sei o que, ele pode ficar mais elétrico. Então, quando não tem luz, ele fecha o olhinho e mesmo que ele abra, ele não vai conseguir ver nada.
tá? Bom, gente, foram essas as dicas, as 10 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam ajudar vocês, mamães. Pratiquem isso e depois me contem se vocês conseguiram fazer com que seu bebê durma um pouco mais. Mas fiquem tranquilas se um dia ele vai chegar a dormir a noite inteira. É cansativo, mas são fases da vida que a gente tem que aproveitar, sabe? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixei bastante like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!